Este não é um canal oficial de comunicação da polícia. Nosso papel é de enaltecer a profissão e divulgar positivamente o trabalho de operadores de segurança pública, heróis do nosso país. E Amanda, uma coisa que eu fiquei pensando sobre o quanto de mistério existe na carreira da perícia mesmo. Em que sentido? Muito se fala sobre... Muito se fala não, mas eu gosto muito de assistir coisas relacionadas a Sherlock Holmes. Sim, sim. Tipo, mistério de fato, tá entendendo? E aí eu fico pensando, caramba, velho, acho que muito da perícia é raciocínio lógico. É tentar entender o que... Tentar pensar como as outras pessoas pensaram naquele momento. Exatamente. E ler pessoas, e entender como é que são os trejeitos da pessoa e tal. Então, às vezes, a perícia é mais o perito, a perita, é muito mais uma profissional que sei lá, uma psicóloga, um psiquiatra, um profissional que lê pessoas. Eu tô errado nessa leitura? A gente tem essa área também, que tá. é o que a gente chama dos vestígios psicológicos, né? E a gente faz essa leitura também. Mas a gente trabalha mesmo com a parte assim material, objetiva mesmo, né? Que a gente chama os vestígios materiais. Eles falam pra gente sobre isso, o que aconteceu, como aconteceu. Uma posição que um copo tá, um tipo de mancha de sangue, um respingo de sangue me fala muito. A forma como aquela gota incidiu do sangue. Tipo Dexter. Quem vê Dexter, assim, o primeiro episódio de Dexter, ele já começa falando disso, da leitura das manchas de sangue. E aquilo é super real. Então, a gente vê a forma como está uma mancha de sangue, a gente pode saber se uma pessoa, quando foi ferida, se ela estava em pé, se ela estava já no chão, se ela estava correndo, se ela estava andando, qual a parte do corpo foi atingida, há quanto tempo aquilo aconteceu. É uma riqueza de detalhes que uma única mancha de sangue consegue me falar. Então, é fazendo a leitura desses vestígios que eu consigo dizer exatamente como aconteceu. Uhum. E muitas vezes esses vestígios, quando eu faço aí não uma leitura material, mas uma leitura psicológica, eu entro na postura de quem fez, né? No tipo da pessoa que fez isso. Isso a gente já usou num caso aqui, para exatamente fazer a leitura da cena, uma leitura psicológica, e se chegar na pessoa. Dizer, por essa cena, essa pessoa é assim, assim e assim. E batia perfeitamente, né? Então, tudo é a leitura da cena, o que a gente chama de leitura de vestígios, que são elementos que estão presentes na cena, que nos mostram o que aconteceu, como aconteceu e quem fez aquilo. Então, o nosso papel é a observação. Observa que você vai encontrar. Então, a gente se debruça, a gente fica horas buscando essa resposta nos elementos que estão lá na cena. E muitas vezes a gente pode fazer uma leitura assim, psicológica também. Eu achei legal, um dos vídeos que eu vi seu lá, era você entrevistando um perito da Bahia, se eu não me engano. O Torricelli. Falando de como os insetos ajudam. Fantástico. Sim. E você sabe que aqui a Paraíba, a gente tem pouco trabalho que chama entomologia forense. Ento de insetos, logia de estudo, então é o estudo dos insetos auxiliando a justiça, por isso o forense, né? Os insetos, eles nos falam muito sobre um cadáver, principalmente do tempo de morte de um cadáver. Através dos insetos, a gente determina uma estimativa de intervalo mínima para ter acontecido aquele óbito. Isso já foi aplicado em diversos casos aqui, entre eles um caso bastante conhecido e que, como já foi julgado, a gente pode falar, que é o caso da Viviane Crisley, Sim, que ela saiu da a moça festa. lá nos bancários, Sim. exatamente, foi através do estudo dos insetos que colonizavam os restos mortais dela, que nos deram o dia em que ela foi morta, que ela ficou desaparecida o corpo durante muito tempo, até que foi achado. Então, era importante falar quando que ela foi morta. Por quê? Porque dependendo de quando, o agressor podia ter um álibi. Pronto, ela saiu, acho que foram com 3 rapazes da festa, só que ela ficou desaparecida durante semanas aí. Tá, se ela tivesse sido morta na semana que foi encontrada, esses rapazes que eram suspeitos podiam nem estar aqui em João Pessoa. Então, como que eles mataram? Então, ia ser outra... Então, entende a importância da gente estabelecer o dia da morte? E muitas vezes até se manteve em cativeiro ou não, né? Tem Exatamente. várias nuances que... Exatamente. E ali, o estudo dos insetos mostrou que ela foi morta no dia que ela foi levada. Caramba. Então, tipo, para aqueles rapazes que acabaram sendo condenados
terem um álibi, não dava, porque eles foram vistos saindo com ela dali, né? E depois o percurso, sei lá, tem um monte de prova. Mas incriminou muito, assim, o dia que ela foi morta para esses agressores que estavam sendo julgados. Então, a gente não tem esse trabalho de entomologia forense no Brasil todo. A gente tem apenas poucos institutos de criminalística que tem isso. E a Paraíba é um dos poucos. A gente tem, como a Bahia, Sim. um doutor em entomologia forense aqui, que é o Rodrigo, que é até do meu concurso. Então, ele faz todo esse trabalho da coleta dos insetos. Os insetos que a gente usa para isso são larvas de moscas. Sabe os tapurus? Tapuru é larva de mosca. Então, quando uma pessoa morre, dentro de 1 hora, se for um ambiente acessível a uma mosca, não for uma urna hermeticamente fechada, um ambiente acessível, assim, pelas frestazinhas elas entram. Em 1 hora, uma mosca vai pousar no cadáver. Pousando, imediatamente ela vai fazer postura de larvas. Toda vez que uma mosca pousa, ela faz a postura de larvas. Até na borda do corpo. Por isso assim. que você tem que limpar, por isso que você tem que lavar suas mãos. Ela faz a postura de ovos. Então, fez aquela postura de ovos, aquelas larvas vão começar a se desenvolver ali. Então, ó, pessoal, vocês que estão aqui acompanhando a gente pela primeira vez, se inscrevam no canal. E para cada tipo de mosca, para cada tipo de larva e para cada tipo de temperatura, vai existir um tempo para aquela larva ir de ovo, se transformar em larva, passar pelas 3 gerações de larvas e virar uma mosca adulta. Então, quando eu chego num cadáver e eu pego uma larva, eu vou identificar qual o período de crescimento daquela larva. Primeiro insta, segundo insta, terceiro insta. Vou identificar qual é a espécie daquela mosca. Vou medir a temperatura daquele ambiente, porque a temperatura pode acelerar ou retardar o desenvolvimento larval. E aí eu faço uma conta matemática, que a gente tem um embasamento científico, e eu digo exatamente qual foi o tempo que aquela larva foi depositada, na verdade, como um ovo, naquele cadáver. Então, como eu sei que a mosca, dentro de 1 hora, vai fazer a postura dos ovos, então, bingo, eu vou ter a data de morte daquele cadáver. Então, isso significa que em 1 hora o corpo começa a se decompor? Não, você morreu, o seu corpo vai começar a entrar em decomposição. Primeiro, as suas células vão entrar em autólise, que é a morte, a morte autoprogramada das células, né? Só que você só vai começar a ver os fenômenos cadavéricos com o passar das horas, porque aí eles vão ficar manifestados externamente. Aí é quando você começa a observar. Isso aí, você vai começar a observar primeiro uns fenômenos que a gente chama de fenômenos mediatos, que aí tem a rigidez cadavérica, os livores, que são aquelas manchas arroxeadas que vão aparecendo nas regiões que estão encostando, que a gente chama de decúbito, né, que estão encostando no anteparo. Você vai começar a ver uma desidratação do corpo, então a sua córnea ela vai ressecar, as suas mucosas vão ressecar, isso você vai começar a ver. Depois é que você vai ver uns fenômenos que a gente chama de fenômenos transformativos. E aí é onde vem a putrefação cadavérica mesmo, né? Você vai começar a inchar, o corpo vai ficar verde, depois ele vai ficar preto, depois vai começar a formar bolhas nele, essas bolhas vão romper, e aí o conteúdo interno vai começar a se extravasar, e até que no final só vai sobrar esqueleto. Então, quando você começa a observar isso, você começa a observar geralmente perto de 24 horas. Então, por isso que quando morre até umas 24 horas, você ainda não está nem sentindo o cheiro. Mas você pode até sentir se você mexer no cadáver. Quando ele está ali, quietinho, você não está nem sentindo. Agora, quando você mexe, aí pelas cavidades, os gases que já se formaram vai começar a ser expelido, porque você mexeu, então eles vão começar a sair. Mas vai chegar um ponto que esses gases são tantos que você nem precisa mexer, que você já vai estar sentindo o cheiro, porque eles já vão estar saindo pelas cavidades. Depois, a pressão interna já está muito já grande. está expulsando. Depois, com a formação das bolhas, com o rompimento das bolhas, aí também você vai sentir o cheiro por ali, né? Então, vai todo numa sequência que demora horas, depois vai passar por dias. Então, assim, mas você morre, seu corpo já vai começar a se decompor. A diferença é, você ainda não está vendo nem sentindo esses fenômenos cadavéricos, mas eles já estão acontecendo. Entendi. Entendeu? Aí dentro de 24 horas é que você vai tender a ver melhor tudo isso. Caramba. E nesse caso, como teve, acho que foi semana passada que descobriram que um pedreiro tinha concretado a mulher na parede e tal.
E aí, assim... Sempre tem, assim, uns casos assim. Então, o cadáver ele vai se decompor de acordo com o ambiente em que ele estiver. Então, a gente tem que ver se nesse ambiente, quais eram as condições de temperatura, se era um ambiente seco, se era um ambiente úmido. Mas o corpo, ele pode tanto entrar em fenômenos que a gente chama transformativos, que são fenômenos que vão destruir mesmo o cadáver, como a putrefação, por exemplo, ou se ele vai entrar na manifestação de fenômenos conservadores, que vão conservar o cadáver. O aspecto dele vai mudar, mas não vai transformá-lo totalmente. Por exemplo, uma mumificação. Você ainda vê feições. É um fenômeno conservador. Exatamente. Seria, por exemplo, a diferença de alguém morrer aqui na Mata Atlântica e alguém morrer numa tundra, numa região fria dessa. Numa região fria, pronto. Na região fria, dependendo do nível da temperatura muito baixa, você pode ter até um congelamento desse cadáver. Então, você vai estar conservando esse cadáver. Se não for uma região fria a ponto de congelar o cadáver, você vai ter um retardo nos fenômenos de decomposição, que vão acontecer muito depois. Vão demorar mais tempo ainda para acontecer, porque a temperatura branda, ela dificulta a decomposição. Aí, por exemplo, uma mulher que tinha sido concretada, as moscas não vão ter acesso, se ela tivesse sido concretada imediatamente. Então, como as larvas das moscas, elas contribuem para a decomposição, porque elas vão se alimentando daquele cadáver, então vai ser um cadáver que ele vai demorar um pouco mais para se decompor, porque você não tem essa ação externa do que a gente chama fauna cadavérica, né? E como precisar, então, o tempo de morte, a hora da morte dessa uma mulher quando como a essa? gente não tem os insetos agindo, aí a gente já não vai ter um tempo tão preciso. Aí a gente pode falar de acordo com a manifestação dos fenômenos cadavéricos. Porque cada fenômeno cadavérico ele acontece em um intervalo de tempo. Porém, porque não é tão preciso você estimar de acordo com os fenômenos que vão aparecendo. Por exemplo, com 2 horas você começa processo de rigidez. Ele começa de cima para baixo. Ele começa pela cabeça, vai descendo, e dentro de 8 a 12 horas, seu corpo está totalmente rígido. Então, se eu pego um corpo que está totalmente rígido, que a gente chama rigidez generalizada, eu posso dizer que ele tem entre 8 e 12 horas de morte, ok? Só que eu não posso dizer que é preciso. Por quê? Porque dependendo das condições de temperatura, de umidade, isso pode ter sido acelerado ou retardado. Eu já peguei pessoas rígidas completamente em 4 horas, em 5 horas. Por quê? Alta temperatura e umidade alta. Condição, por exemplo, de um canavial. Sim. Então, olha a diferença entre 8 para 4. Então, eu posso fazer uma estimativa de quanto tempo isso pode ter acontecido, mas eu não vou dar a precisão. A precisão eu só vou conseguir mesmo com os insetos. Então, num caso assim, eu poderia levar assim a uma estimativa de quanto tempo poderia ter acontecido, uma estimativa mínima, mas eu não ia poder dar a precisão desse tempo. Sabe? Olha aí, galera, em questão de prova aí, com dicas de prova com a Amanda Cessai. É verdade, é verdade. Perícia é a minha paixão, eu adoro falar sobre isso. Show de bola. Pois valeu, galera. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Continue maratonando o canal. Força e honra!